Meus queridos, novamente boa noite, depois desses primeiros momentos do nosso culto tão maravilhosos, onde podemos ouvir os louvores ao Senhor, ao Jesus do Natal verdadeiro, através das nossas crianças. Bem, em nossa igreja, uma palavra em especial aos nossos visitantes, nós estamos caminhando no livro de Isaías. Na verdade, já estamos nele há mais de 17 meses. Hoje, nós chegamos à nossa mensagem número 57, e chegamos até o capítulo 60. Esse que está projetado lá é o tema geral do livro de Isaías, que eu quero convidar os irmãos a nós recitarmos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Onde nós estamos na nossa caminhada? Aquela velha recapitulação para que você possa se localizar. O livro de Isaías possui duas grandes divisões, do 1 até o 39 e do 40 até o 66. Na primeira parte nós já cobrimos toda e nós estamos exatamente nesta segunda parte, do 40 ao 66. Nesta segunda parte, meus irmãos, do 40 ao 48, nós vimos o Senhor falando nesta sessão profecias de libertação do cativeiro babilônico, mesmo que o cativeiro iria acontecer apenas ou mais de 100 anos depois dos dias de Isaías. Mas o Senhor também começa a falar sobre uma restauração definitiva para o povo de Israel, essa sim, ainda no nosso futuro, que vai se realizar através de um remanescente fiel que se voltará para o Messias. Em sequência, nós vimos a segunda sessão, do 49 até o 57. Nela foi destacado como o Messias seria rejeitado pelo seu povo, porém, ainda assim, ele iria trazer redenção e restauração para todos os que o receberem. Hoje, meus irmãos, nós estamos na última sessão de Isaías, do capítulo 58 até o final, capítulo 66, quando chegaremos ao final da nossa exposição. O Senhor está fechando o livro de Isaías, prometendo que a salvação profetizada será muito maior do que apenas a libertação do cativeiro babilônico, o que de fato aconteceu. O Senhor libertará definitivamente o seu povo e fará isso quando, por meio de Jesus, o Messias, ele remover a iniquidade de Israel e restaurar a sua glória quando for a ocasião do reino messiânico. Aliás, assunto que nós tratamos em nosso EBD, hoje e nos últimos domingos. Em meio a isso, ainda encontraremos diversas advertências ao povo dos dias de Isaías para que não desprezem os avisos do Senhor quanto aos seus pecados. Antes, é claro, os abandonem e se arrependam. Dá um retorno para mim. E caso você esteja se perguntando, seja curioso, essa última sessão, nós temos ali um pequeno esboço de como ela vai se realizar dos 58 ao 66. Olha lá. Primeiro, a restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos e reincidentes pecados de Israel. Capítulo 58 até o 60, que é o que nós vamos encerrar hoje. Aí na semana que vem, a restauração virá pelo Messias, que trará salvação e justiça. Capítulo 61 e início do 63. Terceiro, a oração pela intervenção do Senhor, e o Senhor responde. O final do capítulo 63 e o 64. E aí o livro termina. Número 4, a resposta do Senhor culminará na separação da nação ímpia e do remanescente fiel, capítulo 65 e 66. Então, como os irmãos podem ver no nosso roteiro, no nosso plano, o nosso contexto de hoje, irmãos, capítulo 60, fecha essa pequena divisão ali, essa pequena seção. Nesses três capítulos, 58, 59 e 60, o Senhor tem mostrado que a salvação é uma ação única da parte dele, porque é o Senhor que irá remover o pecado, a iniquidade, a hipocrisia que persistiu durante tanto tempo no seu povo, para que então a salvação esperada possa chegar. E assim, meus irmãos, hoje a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte, no capítulo 60, como a nossa grande ideia, uma frase para você levar para casa. A redenção provida pelo Senhor transforma a ruína em glória. A redenção provida pelo Senhor transforma a ruína em glória. Mas como nós chegamos, irmãos, a esta frase, a esta grande ideia? Vamos lá. Nós já aprendemos que o povo de Israel, do Antigo Testamento, possuía
o triste hábito de voltar aos mesmos pecados. Ele tinha problemas crônicos que não se resolviam. Assim como alguém tem um problema de saúde crônico, Israel tinha um problema espiritual crônico, ou vários problemas espirituais crônicos. Então o Senhor diz que Ele irá resolver um a um, visando levantar no meio do seu povo um remanescente fiel, que enfim seguirá o Messias. Algo que ainda está no nosso futuro, mas é o que está prometido aqui. De fato, o Senhor ainda hoje continua tratando dessa forma, afunilando o povo que hoje nós conhecemos como Israel, para esse final que, aliás, fazer minha propaganda aqui, também temos tratado na nossa EBD, certo? No capítulo 58 que passamos, já vimos que o problema crônico tratado foi a hipocrisia. O povo vestia sua roupa, não no domingo, mas no sábado, de ver Deus, mas durante a semana vivia longe do Senhor. No capítulo 59, então, na sequência, semana passada, o Senhor apontou as consequências desses pecados crônicos, reincidentes e repetitivos de Israel. Em resumo, eles perdiam, irmãos, o acesso ao Senhor e às bênçãos que lhes haviam sido prometidas. Ou seja, irmãos, Deus deseja abençoar, mas não a qualquer preço. Deus deseja abençoar, mas não sem a devida obediência. E é isso que ele aqui trata com o seu povo. Agora, o capítulo 60 fecha com esperança e celebração. O Senhor prometeu e cumprirá, trazendo a redenção tão necessitada pelo seu povo. Então, veremos 4 realidades que vêm sobre a vida, tanto deles, como de todos aqueles que no curso da história são alcançados por tão maravilhoso plano de redenção criado pelo nosso Deus. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura do nosso texto? Dá uma olhada à direita e à esquerda, ver se alguém precisa pegar uma carona bíblica com você. E vamos ler os capítulos 60, os versículos do capítulo 60 de Isaías. Capítulo 60, assim diz a palavra do Senhor a uma só voz. Vamos lá? Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregados dos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de resplendor. Estrangeiros reconstruirão seus muros, e os seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei no local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres novas. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó.
Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu lhe trarei bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas, louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Por séculos, meus irmãos, Israel falhou em ser, vamos chamar assim, o outdoor, a propaganda viva da graça de Deus. Isto é, falhou em ser o povo que iria atrair os outros ao Senhor por causa de todas as bênçãos pactuais que os demais povos veriam Israel experimentando. Agora o Senhor fala de um dia quando essa falha será corrigida. Um dia quando a mão do Senhor irá realizar uma obra em Israel que, finalmente, seria repercutida em todo o mundo. Para lhe localizar na história da humanidade, isso ainda não aconteceu. Hoje, novamente, fazer propaganda da nossa bebedeira direto aqui. Nós aprendemos que um dia o Senhor reinará sobre a terra. Este Senhor Jesus que hoje celebramos no Natal. Ele reinará sobre a terra e ao final, durante esse reinado, exatamente isto que estamos lendo aqui acontecerá. As nações serão atraídas da maneira como o Senhor irá executar as promessas que finalmente Israel poderá receber. Perceba o contraste. Enquanto Israel tentou pelos seus próprios meios, perdeu o que Deus havia lhe prometido. Mas quando o Senhor entra em cena e através do seu servo sofredor, o Senhor Jesus, redime este povo, assim como nos redimiu, aí sim ele pode experimentar essas verdades. Hoje nós vamos olhar, meus irmãos, como esta redenção provida pelo Senhor transforma a ruína de Israel, ou transformará em glória, e vamos transpor para a nossa experiência com Ele, porque a mesma coisa Deus faz na vida de cada ser humano que se entrega a Cristo como Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, meus irmãos, a redenção provida pelo Senhor atrai a todos. A redenção provida pelo Senhor atrai a todos. Versos 1 até o verso 3. Com a sua Bíblia aberta, você pode perceber que o nosso texto inicia com uma convocação de disposição e alegria, de celebração, pois está chegando o que foi por tanto tempo esperado. Por causa da obra redentora, que unicamente pôde ser feita pelo Senhor, pôde ser realizada pelo Senhor, agora os redimidos serão exaltados debaixo da glória do Senhor. Perceba, contudo, que não se trata de uma exaltação das pessoas, mas sim uma exaltação da obra do Senhor nessas pessoas. No nosso contexto, particularmente, a obra do Senhor sobre Israel, que será restaurado no final dos tempos. Todas as promessas do Senhor finalmente virão sobre eles de uma vez e em sua plenitude, em sua totalidade. A extensão da terra, a saúde do povo, a prosperidade, tudo está, meus irmãos, no Antigo Testamento. Israel nunca experimentou plenamente por causa da sua rebeldia. E por realizar isso no futuro, aí sim, o Senhor está sendo glorificado. O verso 2 apresenta o contraste daquele que é contemplado com as bênçãos do Senhor e, do outro lado, aqueles que não são. Esses que não são estão em densas trevas, mas nós que temos não simplesmente o sol, mas temos o próprio Senhor nascendo sobre nós, estamos em plena luz, porque Ele é o nosso, como diria Zacarias, sol da justiça, que brilha sobre nós. Isso, meus irmãos, o verso 3 traz completando que atrairá as nações para Israel. A bênção e a glória do Senhor que emanará de Jerusalém, essa que você vê nos noticiários,
será tamanha que os povos da terra serão atraídos. Eu acho interessante, irmãos, porque insetos são atraídos para a luz, mas isso eventualmente significa a morte deles. Qual de nós não teve que limpar as luminárias na sua casa cheio de insetos, porque ali, buscando atraídos pela luz, acabaram queimados e morreram, não é verdade? Aqui é parecido, mas é o contrário. Atraídos a Israel, as nações encontrarão a vida ao buscarem a luz da glória do Senhor nos últimos dias. Isso, como eu falei agora há pouco, ocorrerá no reino messiânico, ou no milênio, como a Bíblia fala. Embora, meus irmãos, todos que entrarem no milênio sejam salvos, pessoas nascerão durante esse período de 1000 anos, e elas serão também atraídas pela forma como o Senhor realizará isso em Israel. E muitas delas, inclusive, chegarão à salvação por causa da obra de Deus, também em favor do seu povo. Portanto, o que o Senhor traz, a redenção provida por Ele, atrai as pessoas, atrai a todos, e assim fará no final dos tempos. No final nós veremos, irmãos, como isso pode se aplicar particularmente à minha vida e à sua hoje. Na sequência do nosso texto, a partir do versículo 4, além de atrair os povos, a redenção pelo Senhor, ela é palpável, ela será visível em inúmeras bênçãos vindas das promessas que agora estão sendo cumpridas plenamente. Deus não se contenta apenas a dizer no nosso texto, olha, eu vou fazer o bem a vocês. Ele, mais uma vez, ele fez em outros capítulos de Isaías, ele vai enumerar o que ele vai fazer em favor do seu povo. Em segundo lugar, a redenção provida pelo Senhor vem com bênçãos visíveis. Versículo 4 até o versículo 9. A redenção provida pelo Senhor vem com bênçãos visíveis. Entre as bênçãos que nós temos nesse texto, irmãos, o verso 4 começa exatamente com os povos que não só vêm até Israel, mas eles trazem os descendentes de Israel, eles trazem os judeus que lá estiverem, pois eles foram mais uma vez espalhados, quando? Nos dias antes do milênio, que nós estudamos na nossa BD também, nos dias da tribulação, no dia da grande tribulação, aquilo que o Antigo Testamento chama dos dias da angústia de Jacó. Durante a tribulação, meus irmãos, não apenas aqueles gentios, ou seja, eu e você que não somos judeus, que seguirem a Jesus serão perseguidos, mas os judeus também serão perseguidos por uma figura que a Bíblia chama de anticristo. E é nesse contexto que eles estarão sendo espalhados pelo mundo todo, mas agora o verso 4 diz que as próprias nações ajudarão para que eles retornem mais uma vez à sua terra. A próxima bênção, versos 5 e 7, é algo muito claro nas profecias do Antigo Testamento e na aliança do Antigo Testamento. É prosperidade. A prosperidade que tanto foi prometida a Israel se obedecesse ao Senhor. Agora que o Messias reina no meio deles e a obediência e a justiça são, claro, uma realidade, agora sim, eles podem ser abençoados com riquezas. No verso 7, nós ainda temos uma outra bênção extra, a menção de que o templo seria adornado. Nos dias, meus irmãos, que Isaías escreveu isso aqui, há 2.700 anos atrás, o templo conhecido, o primeiro templo conhecido como o Templo de Salomão, o de verdade, não o fajuto de São Paulo, quero deixar isso bem claro, o de verdade estava de pé, e ele era literalmente deslumbrante. As pessoas vinham de outras nações para conhecer isso e o templo estava lá, apesar do povo estar em desobediência. Mas, 100 e poucos anos depois, quando o povo leu esse texto na Babilônia, o templo não existia mais. Nabucodonosor e os babilônios destruíram todo o templo e levaram as suas riquezas, porque ele era folheado a ouro. Destruiu praticamente a cidade e derrubou os muros de Jerusalém. Então, quando esse povo, meus irmãos, lê o final do versículo 7, confira na sua Bíblia, mais um raio de esperança brota no coração deles, de que viria o dia, e de que o Senhor os abençoaria também com o templo sendo retornado para eles, para, portanto, ser adornado. E aqui o Senhor promete que parte dos rebanhos que são trazidos pelas nações seriam usados como ofertas exatamente nesse templo, e as riquezas iriam adornar o templo. Depois de uma longa lista de lugares, que eu não vou cansar os irmãos fazendo um passeio geográfico, mas depois de uma longa lista de lugares que trarão essas ofertas e riquezas, o Senhor volta a falar do retorno dos filhos e filhas de Israel. E diz o texto, em honra ao Senhor, o seu Deus,
o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Novamente, meus irmãos, não é o foco do texto a glória dos homens. O foco aqui não é exaltar as pessoas, mas os feitos do Senhor. Ele é aquele que provê a redenção prometida, esperada por todos. Ele é aquele que provoca essas bênçãos a acontecer. Ele é aquele que está restaurando o seu povo. Portanto, quando o Senhor, meus irmãos, traz a sua redenção, bênçãos visíveis podem ser vistas na vida daqueles que são alcançados. Não é a mesma realidade exatamente do texto na minha vida e na sua, nós já vamos tratar daqui a pouco, mas esta era, meus irmãos, algo claro. Essas bênçãos eram algo claro no Antigo Testamento. Se eles tivessem obedecido tudo isso, eles já teriam experimentado, mas infelizmente não foi o caso. Nosso texto vai continuar. Na sequência dele, a partir do versículo 10, o Senhor toca em um tema delicado. Israel, durante toda a sua história, e detalhe, nesta semana também, viveu em conflito com vizinhos. Isso foi, meus irmãos, algo direto. Poucos foram as janelas de tempo em todo o Antigo Testamento onde Israel não esteve em algum conflito. Por exemplo, no reinado de Salomão. Salomão foi tão próspero que ele não apenas dominou uma grande extensão de terra, como submeteu outros povos como seus vassalos, mas ele também teve praticamente paz. Paz, inclusive, conquistada pelo seu pai, Davi, que ele sim foi um homem de guerra. Mas esse é o fato, meus irmãos, o conflito está presente. Hoje, Israel está lutando em 7 frentes diferentes. Nada mudou. Isso, meus irmãos, irá acabar, mas só quando o Senhor, Ele mesmo, terminar os ataques com a sua volta. Adivinha onde nós vimos isso? Na nossa EBD, exatamente. Quando o Senhor Jesus voltar e acabar definitivamente com todos os conflitos. Aí, meus irmãos, todo o Israel, o verdadeiro Israel, se renderá a Jesus, a Yeshua, o Messias esperado. E isso alcançará, inclusive, aqueles que historicamente se opuseram a ele. E essa é a nossa terceira lição do nosso texto. Em terceiro lugar, meus irmãos, a redenção provida pelo Senhor transforma até os antigos adversários. A redenção provida pelo Senhor transforma até os antigos adversários. Versículo 10 ao 14. Isso, meus irmãos, para Israel é particularmente significativo, porque esses povos com que Israel passou a vida inteira em conflito, eram povos que, em sua grande maioria, odiavam o povo de Israel. E quando você lê, inclusive na profecia de Isaías, já passamos por isso, nós vimos que o Egito, por exemplo, seria amigo de Israel, falaria até a língua de Israel. A Etiópia também. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando a gente pensa em países antagônicos fazendo amizade, não é a mesma coisa que, não, peraí, agora o Rio e São Paulo estão de boa, agora Carioca e Paulista estão se dando bem. Não é uma besteirinha assim. Não é nossa besteirinha com os argentinos. Aqui havia uma rixa centenária, em alguns casos milenar, e Deus começa a prometer que isso também se resolverá. No momento, meus irmãos, inclusive, o mundo possui 3 posturas quanto à nação de Israel. Eu estou destacando isso porque, apesar de nós não exaltarmos o país de Israel, é desse país, ou em meio a esse país, que tais profecias se cumprirão. Mas o mundo tem 3 posições. Há os neutros, que não ficam nem contra nem a favor e ficam na deles. Mas a maioria é contrária ou é a favor. Toda semana, pelo menos eu que acompanho canais de acordo, eu vejo o país inteiro se voltando contra, ou a sua população se voltando contra Israel, ou o contrário. Lá na Nova Zelândia, hoje eu vi o povo Maori, enfim, aqueles que são grandões, Maori, um desses aí. Não sei se você sabe quem eu estou falando, mas aquele povo que tem uma dança bem máscula, né? Bate no peito, faz uma careta e faz ali aquele canto na língua deles, e eles estavam fazendo em homenagem a Israel. Então o mundo, meus irmãos, está dividido. O mundo está fracionado entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra. A ONU, todo ano, emite dezenas de sanções contra Israel. Enquanto isso, Irã
China, viola os direitos humanos e não recebe nem um tapinha na mão. Irmãos, isso não é coincidência. Como eu tenho falado exaustivamente na IBD, isso é plano de Deus, é projeto, o palco está se formando para que isso que nós estamos lendo aqui finalmente aconteça. Então, este cenário atual, irmãos, de oposição, também podia ser visto no Antigo Testamento. Várias nações ameaçavam Israel. Davi era um rei em guerras constantes, como eu mencionei. Mas quando o Senhor redimir o seu povo de uma vez por todas, isso terá um efeito específico nos demais povos. Aqueles que no final da tribulação vierem contra Jerusalém serão mortos, nós já vimos isso, mas aqueles que sobrarem, os adversários serão transformados em aliados. E novamente, irmãos, isso não é mérito de Israel, mas o rei, o Messias, trará paz e solução de conflitos sobre todo o planeta. E antigos adversários, antigos inimigos estarão unidos. O verso 10 começa mostrando que haverá esforços internacionais para até reconstruir Israel, porque no final da tribulação ela terminará completamente devastada. Será tanta ajuda de fora, diz o texto, que ocupará dia e noite, e os governantes das nações estarão diretamente envolvidos com isso. Repare o versículo 11. Ou seja, haverá uma iniciativa mundial para restaurar a cidade onde agora o Rei dos Reis irá reinar. Ademais, qualquer nação que estiver na contramão desse novo e pacífico relacionamento, diz o verso 12, não terminará bem para ela. Por outro lado, a maioria irá contribuir, inclusive, para a reconstrução do templo. Essa, meus irmãos, é a segunda vez que isso é mencionado nesse capítulo. A razão é simples. O templo destruído significava para o judeu, quando lia isso, a ausência do favor de Deus. Significava a ausência da própria presença de Deus. Agora, com a sua reconstrução e restauração, o povo está recebendo do Senhor a garantia de que Ele novamente estará do lado deles, porque o templo será reconstruído. E aí o versículo 14 termina tirando quaisquer dúvidas. Os povos que antes desprezavam Israel irão reconhecer Jerusalém como uma cidade escolhida pelo Senhor, e ainda mais, o lugar aonde Ele habita. Algo que confirma mais uma vez, irmãos, tantas profecias que apontam que o Messias reinará sobre todo o mundo a partir da capital que será Jerusalém. Portanto, meus irmãos, quando o Senhor age trazendo a sua redenção definitiva, um dos efeitos para Israel será, mas possíveis para nós também, é que transforma os antigos adversários em nossos aliados. Para terminar, meus irmãos, na sequência do texto, nós vamos cobrir o versículo 15 até o final. O Senhor fecha a mensagem deste capítulo fazendo uma poesia de comparações entre o Israel que experimentava, o que Israel experimentava quando estava longe das bênçãos do Senhor, e agora o que ele irá experimentar na restauração futura. O contraste, meus irmãos, ele é intenso, ele é profundo, pois é uma metáfora como se fosse algo que saiu da morte causada pela desobediência para a vida daqueles que andam ao lado do Senhor, que andam seguindo o Senhor. Portanto, meus irmãos, em quarto e último lugar, a última verdade desse texto para nós é a seguinte: a redenção provida pelo Senhor muda completamente a história dos que são alcançados. A redenção provida pelo Senhor muda completamente a história dos que são alcançados. Queridos, por causa da situação deplorável no pecado que Israel tanto ficou, ela jamais conseguiu mudar a sua situação, muito menos salvar a si mesma. Assim também, meus amados, nós, os seres humanos, deixados por nossa própria conta, o que vai acontecer conosco é patinarmos no mesmo lugar, sem conseguir nenhum progresso. Se diz que alguns nadam para morrer na praia, não é verdade? Bem, o ditado piora para nós. Deixados por nossa própria conta, nadamos e nem na praia chegamos, morremos no mar da nossa própria incapacidade. Então o que a gente faz? Como a gente resolve isso? Pelo poder do Senhor e pela redenção que só Ele pode prover, meus amados, tudo isso pode mudar. Tudo que era ruína transforma-se em glória. Tudo que era morte transforma-se em vida. Tudo que era conflito, depressão, desânimo, destruição, transforma-se em paz, em amor e em tudo que Deus tem de melhor para nós. Israel, meus irmãos, diz o texto,
não seria mais abandonada, não seria mais odiada, não seria mais evitada por todos, diz o verso 15. O verso 15 nos diz também, meus irmãos, que por outro lado, Israel seria um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Como uma criança que é amamentada pela mãe, também diz que Israel seria cuidada pelas nações, versículo 16. Tal mudança já será o suficiente para que fique claro que o Senhor é o Salvador, o Redentor, e é Ele que está causando tudo isso para o seu povo. Mas tem mais. Deus começa agora, meus irmãos, a mostrar que tudo aquilo que você considerava já bom, Ele vai fazer melhor. O bronze e ferro serão trocados por ouro e prata. Madeira e pedra, aí sim, por bronze e ferro. Repare como tudo está sendo atualizado. Deus está fazendo um upgrade em tudo aquilo que Israel um dia teve para dizer, eu tenho algo melhor para vocês. Tudo isso para ilustrar também como a riqueza será abundante para Israel. Porém, mais importante, verso 17, ela terá como norma paz e justiça. Lembra dos conflitos? Nunca mais. Jamais haverá necessidade de conflito por causa daquilo que Deus fará pelo seu povo. Essa longa história de conflitos, violência e destruição será coisa do passado. Em seu lugar, diz o verso 18, os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Repare, meus irmãos, de um lugar inseguro para se viver, de um povo que vivia com medo de tudo e de perseguição, agora será o lugar prazeroso e o lugar seguro. Os versos 19 e 20 usam duas constantes, o sol e a lua. Nós temos certeza que amanhã de manhã o sol estará aqui. Infelizmente, às vezes. Com todo o seu esplendor e todo o seu calor. Passado isso, nós temos certeza que à noite estará, a lua estará lá. Não há nenhuma suspeita de que essas constantes vão faltar. Então Deus usa essas duas constantes como símbolos. Símbolo primeiro, de que a glória do Senhor será uma permanente maior luz do que esses símbolos que tantos eram usados no passado. Porque você deve lembrar, meus irmãos, que não tinha luz de LED. O máximo que tinha, a luz de lâmpadas feitas não de lâmpada mesmo, né? Eu me refiro a lamparinas. Tudo era feito de maneira muito mais precária do que hoje. Há 2000 anos atrás era assim. Então, quando ele diz, vocês precisam da luz da lua e das estrelas para se iluminarem durante a noite, não precisa mais. O Senhor será a sua luz. E mais, segundo, será iluminada dessa forma que os dias de tristeza da nação chegarão ao fim. Meus irmãos, ainda hoje, e na história de Israel, festa sempre esteve presente. Se você olhar a lei mosaica, várias datas especiais eram festas. Celebre, Deus gostava de ver o seu povo comendo, bebendo, dançando e se alegrando. Oh, escandalizou-se? É só você ler o Antigo Testamento com cuidado. E quando nós estamos passando, meus irmãos, pelas ruas de Jerusalém, passamos por um bar mitzvah, que povo alegre. Em meio aos conflitos que estão passando hoje, apesar de ser um conhecimento devido que precisavam ter de Jesus, do Messias verdadeiro, em meio às guerras, em intervalos de combate, eles se juntam em danças, tentando, do seu jeito religioso, cantar ao Senhor, ao Deus eterno, da maneira deles. O ponto aqui, meus irmãos, é que, se em meio a toda essa desgraça, esse povo já celebra assim, imagine quando chegar os dias em que o Senhor vai dizer, nenhum perigo mais haverá, nenhum conflito é possível, a paz e a justiça reinarão absoluta. Vai ter festa todo dia, vai ser alegria todo dia. Mas o verso 21 talvez traga o efeito mais importante da redenção que o Senhor vai trazer, a transformação de vidas. Uma vez que todo o povo será feito justo pelo Senhor, agora eles finalmente podem receber a terra como herança. Percebam, meus irmãos, essa é a parte mais importante. A terra foi dada porque a obediência existe. E agora eles estão transformados na presença do Senhor. E pouco importa, meus irmãos, o tamanho deles, a força ou o número deles, pois o Senhor encerra no verso 22 dizendo, eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. No Senhor, eles poderiam repousar a garantia de que tudo isso que nós vimos neste capítulo, de fato irá se realizar, pois a redenção provida pelo Senhor transforma a ruína em glória. Esse é o final do nosso texto.
Nós já explicamos várias vezes, meus irmãos, que nós não podemos simplesmente pegar promessas, por exemplo, de prosperidade dadas a Israel e fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o erro daqueles que vão pelo caminho enganoso da falsa teologia da prosperidade. Leem promessas que no Antigo Testamento o Senhor fala que vai fazer isto ou aquilo pelo seu povo Israel, e como eu disse, pega e transporta para nós. Não funciona assim. Porém, eu creio, meus irmãos, que esses 4 princípios têm para nós, sim, algumas lições importantes para nós levarmos para casa nos minutos que nos restam. Em primeiro lugar, olha lá, a redenção provida pelo Senhor atrai a todos. Eu quero trazer a seguinte reflexão, meus irmãos: qual tem sido hoje o efeito que as mudanças na sua vida têm causado na vida daqueles que lhe conhecem? Algumas boas semanas ou meses atrás, nós estávamos em Atibaia, final de uma viagem de conferência / férias, e nós vimos um testemunho maravilhoso que aconteceu não no Brasil, mas num país de perseguição como o Irã, onde é extremamente difícil ser cristão. A irmã que lá estava, ela mora hoje no Brasil, teve uma experiência de rejeição completa do cristianismo, sendo obviamente a família toda muçulmana. Aí, a sua irmã se converteu. E imediatamente, a sua irmã mostrou mudanças no seu comportamento. A redenção trazida por Cristo transformou a sua vida de tal maneira que ela começou a ser impactada pelas mudanças que este Jesus dos cristãos fez na vida da sua irmã. Fato é, meus irmãos, que a obra que Deus faz na nossa vida é o melhor outdoor. Eu não gosto da frase porque ela é incompleta, mas a frase que diz, prega o evangelho, se necessário use palavras, ela tem um pouco de verdade. Porque mesmo antes de eu e você abrirmos a nossa boca, o nosso comportamento, a nossa ética, a nossa moral, o nosso profissionalismo, a nossa família precisa falar horrores. Acho que horrores não é uma boa palavra, não. Alto som. Aí sim entra a nossa fala. Aí sim entra a nossa pregação. Por que você é como você é? Por que você age dessa maneira? De onde vem esse seu código de comportamento? Porque, por outro lado, meus irmãos, quando o cristão, quando aquele que se diz crente em Cristo Jesus tem um comportamento repreensivo, de baixa moral, antiético, antiprofissional, pronto. Ele está despregando o evangelho. Será que tal verbo existe? Me permita um neologismo, porque eu estou trazendo um desserviço ao evangelho. Mas vamos ficar, meus irmãos, com a perspectiva positiva. Que nós tenhamos este efeito positivo de atrair as pessoas devido às mudanças e ao padrão pelo qual nós vivemos. Não apenas um padrão passivo, mas ativo também. Não porque não fazemos determinadas coisas, mas porque fazemos determinadas coisas. Porque vivemos para servir. Cada um de nós passa um tempo bem grande no nosso ambiente de trabalho. Será que a opinião do meu colega de trabalho sobre a minha vida glorifica o Senhor? Eu sei, queridos, muitas vezes aquele que não conhece a Cristo ficará incomodado de maneira negativa com você. Como, por exemplo, lembra de Daniel? A pessoa morria de inveja dele. Porque Daniel fazia tudo certo. Era funcionário do mês do Império Médio Persa todo mês. E o povo morria de inveja e armavam contra Daniel. Eu sei que existe essa realidade. Mas repare, você não vê Daniel tramando de volta, não vê ele sendo vingativo, não vê ele reclamando com o rei. O que Daniel faz? Segue a vida. Ele vai para a sua casa, abre a janela em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia. Ponto aqui, meus irmãos, é que as nossas ações, passivas ou ativas, elas precisam ser a nossa primeira pregação do Evangelho. Número 2 nos diz o seguinte: a redenção provida pelo Senhor vem com bênçãos visíveis. Rapidamente, amados, nós nos acostumamos, às vezes, às coisas boas. Isso acontece muito frequentemente. O conforto, ele se acomoda em nós. Se a luz acabar, eu tenho que correr aqui porque o calor é insuportável.
Nós não conseguimos ficar nem um pouco. Nós nos incomodamos. Aí de vez em quando a gente vê aqueles vídeos do irmãozinho, né, lá na África ou na Índia, naquela igrejinha de pau a pique ou de alguma coisa assim, com aquele banquinho todo improvisado, sem encosto. Aí você fica com aquele pezinho na consciência, mas o seu ar-condicionado está garantido. A gente se acostuma com essas coisas. De fato, meus irmãos, notamos menos as coisas boas do que nós notamos as coisas ruins. Será que nós temos sido gratos pelas bênçãos visíveis que a salvação e que o Senhor em outras áreas tem trazido para nossas vidas? Ou será que gastamos mais tempo reclamando e lamentando por aquilo que não temos ou por aquilo que achamos que deveríamos ter? Vocês todos provavelmente conhecem, ou pelo menos o pessoal da igreja conhece, porque já mencionei essa ilustração, trazida por Charles Spurgeon, um famoso pregador batista do século XIX, talvez o primeiro pastor de uma mega igreja na história do cristianismo moderno. E Charles Spurgeon conta a história dessa viúva pobre, e alguém bate na porta dela, e ela era cristã, crente no Senhor Jesus, e alguém vai até ela e leva um pão, e recebendo aquele pão, ela olha para o céu e diz: tudo isso e ainda Cristo. Não havia, meus irmãos, um grama, um músculo, um nervo naquela irmã de murmuração, de reclamação ou de qualquer outra coisa. Pastor Renato Vargas, não sei quantos lembram, foi o preletor da nossa primeira conferência teológica Sola Escritura há 11 anos atrás. Ele foi ao Haiti na época dos terremotos e, enfim, tudo que aconteceu lá. Ele conta, meus irmãos, nesse vídeo é muito interessante, que eles estavam indo pelas ruas, ajudando as pessoas e pregando e várias coisas. E de longe ele ouvia uma melodia sendo cantada numa mistura de francês com crioulo, que é o idioma, né, o dialeto que se fala no Haiti. Mas a melodia era conhecida. E a melodia era Porque Ele Vive. Ele seguiu a voz, eles seguiram, chegaram até essa casa. A casa estava, nem sabe como, de pé, estava já caindo, amparada por si mesma, porque se alguém tivesse qualquer coisa, parecia aquela brincadeira das varetas, né? Caía tudo. Um fogo feito no chão, uma panela queimada no seu fundo ali, e o que ela restava de comida ali dentro para fazer, vamos chamar, uma panelada rala, para ela e sua família. Enquanto isso, o que ela fazia? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Muitas vezes, meus amados, nos falta essa percepção de que há muito, muito no nosso prato. Na nossa família, na nossa igreja. Que atitude terapêutica é gratidão. A próxima vez que algo classificado como ruim acontecer com você, em lugar de você ceder à tentação natural de perguntar ao Senhor: Senhor, por que eu? Que tal eu e você perguntarmos: Senhor, por que não eu? Porque se Deus permitiu aquilo, meus irmãos, faz parte do todo de bênçãos que Ele tem para nós, mesmo que nós classifiquemos como algo ruim. Número 3 diz que a redenção provida pelo Senhor transforma até os antigos adversários. Irmãos, conhecer a Cristo tem transformado os seus relacionamentos. Eu tenho, meus irmãos, para mim que, pelo menos de você para lá, do cristão para lá, o cristão não pode ter inimigos. Talvez há pessoas que não gostam de você, que lhe perseguem em qualquer tipo de ambiente, família ou trabalho. Essas coisas acontecem. Mas, meus irmãos, não há limites para o perdão. O Senhor não coloca cláusulas de exceção. Perdoem-se como Deus em Cristo os perdoou. A não ser... E aí vem uma série de coisas que são confortáveis para nós. A não ser que a pessoa seja assim, assim, assado. A não ser que a pessoa já tenha, na minha conta, passado de 490 vezes. Lembra? 70 vezes 7. Isso demonstra, meus irmãos, um nível de mesquinhez e amargura em que eu contei cada dívida que a pessoa tinha comigo. E somei esse número na minha cabeça.
Sem Cristo, meus irmãos, de uma forma ou de outra, nós vivemos em conflito com as pessoas nos níveis mais variados. Agora, em Cristo, é esperado que a reconciliação que houve entre mim e Deus transborde e influencie reconciliação com as pessoas. Então, como dever de casa, eu acredito que já dei alguns, mas bem mais prático e direto, você está agora com a responsabilidade de sair daqui e reconciliar-se com qualquer pessoa que esteja na sua lista negra. Porque não há cláusula de exceção. Perdoem-se, como Deus em Cristo os perdoou. Já contei a história a vocês dessa irmã que tinha um motivo muito grave de ser raivosa, irada com uma determinada pessoa, porque essa pessoa nada mais tinha feito do que assassinar o seu próprio pai. A justiça falhou e ela andava pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Essa irmã, meus irmãos, ela destilava amargura, veneno, dor, tudo que você puder pensar, em pleno Facebook. Eu sei, mas eu senti a necessidade de chamá-la no privado, uma vez que a gente já tinha interagido outras vezes sobre questões teológicas. E eu falei para ela, minha irmã, eu não tenho nem condições de entender a sua dor. Meu paizinho está lá, seus 70 e tantos anos, nunca sofreu nada disso, eu não consigo entender. Mas eu posso lhe dizer, irmã, o que Jesus deseja que você faça. Jesus quer que você perdoe. Perdoe um homem ímpio, mau, culpado, que tirou seu pai de você. Meu querido, se você está aqui hoje, você está assim, esse pastor é doido. Bem, antes de mim tem o meu Senhor, mais doido ainda. Porque essa ordem é dele, não é minha. Relacionamentos precisam ser transformados a este nível, meus irmãos, e a transformação começa em mim. E se você acha que isso não acontece, é só Jesus que faz isso, eu posso ficar aqui dando uma lista de exemplos. Determinado missionário na África foi para o interior pregar o evangelho, deixou a sua esposa na sede da missão. E um nativo, um local, cuidava do jardim. Aproveitando a ausência do marido, ele entrou em casa e violentou a esposa 3 vezes. Passado um tempo, ele voltou, soube o que aconteceu, tomou sua esposa, voltou para seu país de origem durante alguns meses para cuidar dela, para restaurá-la. Depois, já fez uma coisa que provavelmente muitos de nós não faríamos, voltou ao país da missão. Lá onde a violência aconteceu. E sabe o que ele fez? Ele ganhou para Jesus e discipulou aquele jovem e o transformou em um líder da sua igreja local. Isso é cristianismo. Não religião, não fachada. Isso é verdadeiro cristianismo. Você pode lembrar da história clássica de Jim Elliot e seus companheiros. Um dos índios que foi um dos assassinos desses homens, meses depois veio a batizar o filho de um desses homens. Anos depois. Repito, irmãos, este é o cristianismo. Nenhuma fé, religião, crença no mundo faz o que o cristianismo verdadeiro faz. Transforma relacionamentos. Vamos terminar. A redenção provida pelo Senhor muda completamente a história dos que são alcançados. Finalmente, meus amados, eu e você podemos não ter um testemunho de conversão impactante. Você nunca foi ex-traficante, você nunca foi ex-assassino, você nunca foi nada disso aí, nada ex-impactante. Mas todos nós somos ex-alguma coisa. Ou pelo menos deveríamos ser. Se você fosse usar aqui uma etiqueta de identificação, não com o seu nome, mas com a sua antiga carreira, você poderia colocar o quê? Mentiroso, adúltero, fornicador, ladrão. E você ia colocar a sua etiqueta com tudo isso. Mas, um dia, o bebê da manjedoura, o Senhor da cruz, tirou todas as nossas etiquetas e colocou sobre ele.
Somos ex. Nós podemos dizer, meus irmãos, sobre a nossa vida espiritual como cego, quando interrogado raivosamente pelos fariseus. Conta quem fez isso. Não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Portanto, meu amado, qual é a sua cegueira que hoje claramente se tornou em visão? As marcas da redenção ficariam evidentes em Israel. Em parte, elas são também evidentes em nossas vidas porque não depende de nós. O Senhor nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, e isso foi com Ele. Eu não contribuí em nada com isso. Como disse Jonathan Edwards, a única coisa que eu contribuí na minha salvação foi com o meu pecado. Mas, porém, contudo e entretanto, quais são outras marcas práticas, rotineiras, biográficas, que mostram que a ruína se transformou em glória por causa da obra da cruz? Meu amado, a nossa história precisa ser transformada, precisa ser modificada. De novo, eu não preciso chegar aqui e dizer assim, não, eu era ex-bruxo, eu era ex-isso, ex-aquilo, eu era ex-político. Não! Porque nós, às vezes, nós colocamos esses testemunhos, eu venho de um contexto, na minha adolescência, que tinha uma igreja perto da minha casa, que um sábado por mês, tinha uma noite do testemunho, lotava. Não tinha onde entrar, onde ficar, não tinha onde estacionar carro, lotava. Isso era sábado. De manhã na EBD, vazio. As pessoas gostam das coisas sensacionais. Mas eu me converti com 10 anos. A minha lista de pecados de 10 anos não impressiona ninguém. Se eu começar a contar que Jesus me salvou de responder a minha mãe com arrogância, as pessoas vão rir. Minha mãe não ria. Quando via a natureza teimosa, rebelde, de um menino de 9, 10 anos. E ao longo do tempo, é claro, meus irmãos, coisas muito mais sérias, marcas sérias o Senhor fez na minha vida e eu quero crer na sua também. A redenção provida pelo Senhor transforma a nossa ruína, a nossa miséria, a nossa pecaminosidade em glória, vida eterna e paz. Que Deus faça isso na sua vida, se porventura você está aqui hoje, veio para ouvir as crianças, que bom, e de bônus, ouviu a palavra. Que Deus faça uma obra de transformação na sua vida também. Não há nada melhor no mundo do que ter a vida dividida por Jesus, antes e depois dele. Deus querido, como é bom descansar em um Deus tão soberano, tão absoluto, tão Senhor da história. Cremos veementemente que tudo que está aqui neste capítulo o Senhor cumprirá para o teu povo pactual do Antigo Testamento, porque o Senhor já tem feito de outras maneiras na nossa vida. Continua, Deus, transformando histórias, transformando relacionamentos, mudando vidas. Destruindo, Deus, toda a obra das trevas, do inimigo, e transformando a ruína em glória, em edificação, em vida, para a tua própria honra e glória. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.